Oi, gente, vocês que acompanham o meu canal Psicologia no Cangaço, estou retornando para agradecer aqueles que assistiram ao vídeo que eu postei e fazer algumas considerações, porque houve alguns comentários que disseram o seguinte, que eu incorre em algum erro, porque eu falei que o escritor, né, um renomado escritor, colocou uma foto há algum tempo atrás, e ele dizia que a foto era da Maria Oliveira, quando na realidade, tempos depois, muito tempo depois, ele disse que muita gente usou a foto em revista não, em seus trabalhos, livros, né, e essa foto realmente não era da Maria Oliveira, e sim da irmã de Durvinha, consequentemente, Durvinha, companheira de Moreno, né? Então, aí outra pessoa também disse assim, o Mané Moreno é diferente do outro Mané Moreno. Bom, como é que nós vamos saber? Nós estamos com vários livros já publicados, e, inclusive, eu tenho um livro que tem um dicionário de nomes de cangaceiros. Tem para mais de 1000. Eu não estou com o livro agora, eu não coloquei aqui perto de mim para mostrar. Esse livro esses cangaceiros, ele mostra o seguinte, que morria um cangaceiro, matavam um cangaceiro, aí eles colocavam outro, admitiam outro cangaceiro e davam o mesmo nome para aquele cangaceiro novato. E ia ter, por exemplo, Jararaca 1, Jararaca 2, Candinheiro 1, Candinheiro 2, e assim sucessivamente. Então, essa pessoa falou na questão do Mané Moreno, e ao mesmo tempo eu vou retornar a falar da história, da fotografia, que é muito temerário as pessoas pegarem e colocar foto, cartas que foram, circularam há algum tempo, ou então muita gente que é maliciosa às vezes tem facilidade para escrever com a letra parecida, e muitas cartas, muitos bilhetes disseram que tinha sido o Virgulino que havia mandado para uma pessoa pedindo dinheiro, né? E, na verdade, muitas vezes ocorreu que o Virgulino não estava nem ali naquele lugar, mas aparecem fotos de pessoas que se parecem, fotos antigas, aparecem correspondências, cartas, que, se você for analisar, não partiram da mesma pessoa. A caligrafia, antigamente, as pessoas escreviam e as letras eram muito parecidas, porque havia cadernos de caligrafia para as pessoas fazerem a letra mais bonita. Isso era comum, né? E ainda mais o Virgulino foi aluno de Domingos Soriano, Domingos Soriano, lá das bandas de Nazaré, de Floresta, do navio. Portanto, a letra de Virgulino não é uma letra incomum. Se você pegar livros antigos, que eram, a maioria da escrita era tudo feitas com aquele estilo de caligrafia. Era muito comum a pessoa desenhar a caligrafia, né? E então eu vou me reportar a esse fato e mostrar outra coisa. Gente, não dá para confiar e dizer o filme, a película que Benjamin Abraão Boto filmou com aquela máquina que foi entregue para ele, da Aba Filmes. Ele filmou a primeira vez que ele conseguiu contato com o Virgulino, com os cangaceiros, com o Lampião, ele perdeu todo o material. Aí ele volta novamente para filmar. Mas, se vocês observarem, a película, ela foi editada e reeditada. Muita gente vai saber o que é que eu estou dizendo quando se faz uma edição digamos, de uma película, de um filme. Você pode também trabalhar, como eu estou trabalhando agora, com
estou filmando, aqui eu estou fazendo este vídeo, mas eu posso editar o meu vídeo, eu posso apagar, eu posso colocar legenda, eu posso colocar o que eu quiser. Quem trabalha com isso sabe que pode ser feito isso. E naquela época já havia também quem fizesse, emendasse as fitas de cinema, que quebrava muito a fita. E ali tem muitos sócios do Virgulino, da Maria de Déia, que depois ficou conhecida por Maria Bonita. O filme de Benjamin Abraão não é um documento confiável, porque aquela película ela foi apreendida quando o Benjamin Abraão Boto apresentou a película no cinema lá em Fortaleza. Essa película foi apreendida, ficou nos porões do DIP, e esse filme, essa fita, ela foi depois, conseguiram essa fita, inclusive tem uma história muito interessante, porque dizem que 2 cineastas readquiriram essa fita dos porões do DIP, que é uma coisa humanamente inimaginável, porque era a época da ditadura Vargas. Como é que esses 2 cineastas conseguiram essa fita do Benjamin Abraão Boto? Depois dizem também, é outra conversa, que a própria Aba Filmes depois recebeu uma indenização pelo filme do Benjamin Abraão Boto. O certo é que o Benjamin Abraão Boto, depois que exibiu esse filme, que foi apreendido, ele foi para o lado de Pau-Ferro, hoje Itaíba, aqui em Pernambuco. E chegando lá em Itaíba, ele estava, dizem que ele foi encontrado, né, na rua, esfaqueado, levou 42 facadas. Ainda hoje fica-se a dúvida, quem foi que matou o Benjamin Abraão Boto? Quem foi que matou? Por quê? Porque naquela época desligaram a energia, a força, chamavam força, a energia, o motor, e pegaram esse Benjamin Abraão Boto, que era muito trapaceiro, e pegaram o Benjamin e esfaquearam. O que eu deduzo, esse é entendimento meu, porque isso ficou sem resposta, ninguém sabe quem foi que matou. Surgiu uma conversa que foi uma pessoa que era casada com uma mulher muito bonita, mas essa pessoa era um aleijado, era uma pessoa que andava se arrastando no chão, né? Eu acho que andava sentado, se empurrando assim com as mãos, e então essa pessoa não tinha possibilidade de matar o Benjamin Abraão Boto, porque era um homem zarrão, né? Dizem que, como era sírio-libanês, né? Ele era alto, ele era de uma estatura alta, e essa pessoa foi morta por um aleijado. É muito difícil se colocar isso na cabeça. É por isso que eu digo, o meu entendimento é que o Virgulino Lampião estava naquelas imediações de Itaíba, hoje Pau-Ferro, e que o Virgulino, ele era muito ambicioso, sempre foi, né? Psicopata. E o que é que ele fez? Esse é o entendimento meu. Ele deve ter desligado essa luz tudo. E ele, como era muito astucioso, o Virgulino era capaz de tudo, gente. Ele pode ter ou ele mesmo ter matado o próprio Benjamin Abraão, porque ninguém ia sair naquele lugarejo, que a época era um lugarejo, né? Devia ter pouquíssimas casas, né? E então ninguém ia sair, mas dizem que escutaram o gemido do sírio-libanês. Essa é a história que saiu nos jornais, né? E que o Benjamin foi assassinado com 42 facadas. Eu creio que o Virgulino fez isso. Por quê? Porque o Virgulino tinha dado um documento, assinado, tinha dado como se fosse um contrato, que o Benjamin podia filmar o grupo dele, né? E depois o Benjamin Abraão Boto sai falando por aí que tem autorização para colocar aquela película, e o Virgulino, certamente querendo lucrar em cima disso, pode ter matado o Benjamin Abraão. Isso é a minha forma de pensar, porque nunca ficou esclarecida essa morte do Benjamin Abraão Boto. Quem foi? Quem foi? Mas o Virgulino, ele era astuto. O Virgulino era uma pessoa perigosíssima, era um grande psicopata. E ele pode ter armado isso, como ele armou muita coisa. Não só fez uma coisa assim, ele fazia coisas que você
nem imaginaria que ocorresse, que pudesse ser feito. O Virgulino fazia isso, né? Então, posteriormente, o Virgulino vai lá para Angico, né? Depois, isso foi em fevereiro ou março, esse crime que houve lá do Benjamin Abraão Boto, que ele foi a óbito, né? Foi morto. E depois o Virgulino vai para o lado de Sergipe, e lá em Sergipe, é meu entendimento que o Virgulino morreu lá, quem matou ele foi o Luiz Pedro, que eles tinham um pacto de morte, vida e morte, morrerem juntos, né? E então, esse é meu entendimento, porque ninguém testemunhou. Esse o primeiro tiro que foi dado no Virgulino. Depois, eu ainda quero falar sobre um depoimento que eu também assisti no YouTube agora recentemente, e é uma coisa que já vem sendo colocada, posta várias vezes no YouTube, e é do Sargento Elias, que o Sargento Elias foi lá em Angico 60 anos depois, demonstrando nesse relato dele que ele estava nervoso, porque as recordações, como ele disse, inclusive, que sonhava muitas vezes brigando com o Lampião, coisa que ele não brigou com o Lampião. Ninguém brigou com o Lampião, gente, lá em Angico, ninguém brigou com o Lampião. O Lampião estava lá no lugarzinho, já com um tiro na cabeça, né? Se batendo nas pedras, e o Ponta de Godói chega e termina de matar. Portanto, soldado nenhum brigou com o Lampião, mas a memória, as recordações, o momento muito difícil que o Sargento Elias deve ter visto muita coisa, que ele também falou, a gente cortava as cabeças, né? Eu não sei se ele cortou a cabeça de quem, eu não sei, nesse depoimento não tem. Eu sei que o Ponta de Godói disse que cortou a cabeça da Maria de Ideia, da Maria Bonita, que estava distante do Virgulino, né? E o Virgulino estava lá embaixo, depois das Caraibeiras, né? Que ele estava se batendo numa pedra, o rifle dele não saiu nenhuma bala, segundo o Elias também, o Sargento Elias, e segundo o Candeeiro também, e segundo também o entreguista, eu vou ver se lembro do nome dele, que conduziu as polícias até lá junto, certo? Do Virgulino, onde estavam os cangaceiros. Então, agora, uma coisa que eu estranhei no depoimento do Sargento Elias foi que ele disse, ele afirma, tá aí, quem quiser pode assistir, saiu esta semana no YouTube, né? Esta semana que passou, né? Que ele disse que o Virgulino tinha vindo, estava ali em Angico, recentemente esteve em Pernambuco e saiu de Pernambuco, foi para Angico com a mulher dele, então eu nunca soube que a Maria Bonita veio em Pernambuco. A primeira vez, a Maria Ideia, que ela vem em Pernambuco, né? Agora, vamos lá, quanto às fotografias, porque essas fotografias têm que ser bem, a pessoa tem que cuidar ao colocar a foto, porque são fotos borradas, não se pode ter o filme do Benjamin Abraão como referência, como documento, porque foi reeditado e editado e reeditado, e aqui tem fotos, aqui do Virgulino, quando ele recebeu a patente de capitão, a patente fajuta, que eu até falei que é a cinturinha bem fininha, bem feitinha, aqui é a cintura da farda, né? Aqui é outro Virgulino, que eu creio que não seja o mesmo, né? Aí aqui tem mais outro, gente, que é interessante, como fotografia, você não pode confiar. Essa aqui é uma outra borrada, que dizem também que é do Virgulino. Eu não creio que seja o Virgulino, pelo menos não dá nem para ver o nariz, não dá para ver nada, só tem os óculos e o chapéu aí, a roupa. Aqui é outra também, que essa daqui foi que o Frederico Pernambucano disse que ele era estilista, era escritor, era costureiro, né? E para falar nas Marias, porque é muito difícil vocês, aliás, você observa que não são as mesmas pessoas, né? Aqui, né, é do Benjamin Abraão, né, ao que parece, e aqui também, vejam se não são diferentes, né? Como que você pode colocar foto que você antes não faz uma checagem, né? Aí aqui tem mais, que eu não acredito que seja a Maria. Essa daqui também não é a Maria. Esse daqui também, essa roupa não é de cangaceira.
Essa roupa aqui está bem cortada, bem costurada, certo? Aqui, agora, inclusive os sapatos, né? Não são de cangaceiras. E aqui diz que é a Maria Oliveira, diz que é a rainha do cangaço. Tá aqui, ó, prova aqui, ó, a rainha do cangaço, ó. Tá vendo? Não é a mesma, né? Então, os cuidados que as pessoas não têm e ficam passando para vender livro, para ganhar like no YouTube, aí fica colocando essas coisas que quando nós vamos examinar, aí nós vimos que não corresponde, né? Não corresponde à verdade, né? A roupa das cangaceiras como eram mal feitas. Veja as costuras, isso aí é como se fosse não é viés não, é outro nomezinho que dá, né? A roupa delas, como eram mal feitas, né? Aí tem essas, aqui é um outro vinculinho que eu creio que esse também era verdadeiro, né? Aí tá mostrando que ele não era branco, ele era pardo, né? Mas aí também, como é uma foto que, deixa eu ver aqui se tem aqui, o Frederico sempre coloca aqui um anexo para a gente saber quem era. Aí é o número 27, é aqui. As legendas, ele coloca aqui 27. Lampião em Jaramataia, com perneira do exército presenteada por Heronides, para quem, sendo capitão, o cangaceiro deveria usá-las. Aqui dizendo, aqui ele está com realmente ele está usando uma bota aí, né? Certo? Então, é isso aí, gente. Esses comentários que eu faço, quem quiser, pode dizer, né? Pode fazer os comentários também, e desde que seja uma coisa que seja aceitável, né? Agora, a crítica, ela é benéfica, né? Desde que seja aceitável e que seja, assim, tenha bons modos para dizer, tá certo? Por hoje é só.